Falando mais uma vez do uso do hífen nas palavras compostas, vamos lembrar que, segundo a nova ortografia, se o prefixo terminar por vogal e a outra palavra começar por R ou S, dobram-se essas letras. Veja: mini saia, antirracismo, ultrassom, semi-reta, porta-retrato. A seguir, Plantão Jundiaí, segunda edição. TVE Jundiaí, a primeira da cidade. Sexta-feira, 25 de maio, são 7 horas e 29 minutos. Está no ar o Plantão Jundiaí, segunda edição, e hoje você vai ver. Imprudência na rodovia Constâncio Sintra acaba em morte. Jundiaí se prepara para o aumento da frota de veículos. Lavar as mãos. Aprenda a higienizar corretamente as mãos para evitar a proliferação de doenças, principalmente agora no inverno. E no esporte, representante da CBF visita o Paulista para avaliar os meninos das categorias de base. Isso e muito mais agora, no Plantão Jundiaí, segunda edição. Olá, boa noite. Um grave acidente na manhã desta sexta-feira na rodovia Constâncio Sintra, a estrada que liga Jundiaí a Itatiba, causou a morte de uma pessoa. Um grave acidente na rodovia Constâncio Sintra, a estrada de Jundiaí a Itatiba, quilômetro 1,5. Na manhã desta sexta-feira, por volta das 8h30. O acidente numa curva já conhecida da rodovia, próximo ao bairro do Tarumã. Conhecido bastante, várias ocorrências pelo local, e a imprudência dos condutores, né? Que deu-se a perceber as informações que temos presente, que o veículo Monza, veículo 1, estava sentido norte, e a EcoSport descendo, né? Um tempo chuvoso, pista escorregadia, parece que houve uma conversão proibida do veículo 01, que é o Monza, invadindo a faixa de rolamento sul, colidindo com a EcoSport lateralmente, né? Não deu uma colisão frontal, foi lateralmente, mas a colisão foi forte que, infelizmente, o condutor do veículo 01 Monza veio entrar em óbito, né? A EcoSport vinha sentido Itatiba para Jundiaí, sentido contrário feito pelo Monza. E segundo informações aqui na ocorrência, o condutor da EcoSport não usava o cinto de segurança. Exatamente, pela colisão ali presente, verificado no para-brisa, ele foi projetado, então ele bateu a cabeça no para-brisa. Então, se ele estava usando o cinto, isso não teria ocorrido, a não ser que o dispositivo dele estiver quebrado, que foi verificado que não está, então não estava usando o cinto. E a criança que estava também no banco de trás não estava usando o assento elevado, uma criança de 7 anos. Gente, só mais uma pergunta. A Polícia Militar incansavelmente faz as campanhas, cinto segurança, prudência, é questão de cada um, né? Exatamente, é o que você falou, a questão de conscientização. O nosso bem maior é a vida. E, infelizmente, algumas pessoas preferem estar no limite disso, né? Com a redução do IPI para a compra de carro zero, a expectativa é que aumente a frota de veículos. Por consequência, pode gerar um trânsito mais complicado nas cidades. Pensando no futuro, a Prefeitura de Jundiaí realiza obras viárias em diversas regiões da cidade. Quem vive em Jundiaí percebe que o número de veículos aumenta a cada ano. De acordo com o levantamento do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, a frota da cidade aumentou 75% nos últimos 10 anos, enquanto a população cresceu na casa dos 14%. Com o IPI do veículo zero mais barato, muitas pessoas já pensam em adquirir um novo carro ou trocar o veículo. Este cabeleireiro vai para o trabalho todos os dias em sua motocicleta. Com o incentivo da redução do IPI, ele pretende trocar o veículo por um carro, atitude que pode gerar mais congestionamentos na cidade. Eu que tenho uma motocicleta, está trocando por um carro, e agora chegou o inverno também, né? Eu tenho um consórcio nacional também, isso me incentivou mais ainda a poder
pegar um veículo aí que vai ser bacana, né, com essa ajuda do governo. Mas a preocupação do jundiaense com o trânsito pode estar com os dias contados, pois, de acordo com o secretário municipal de obras, diversas modificações viárias estão em andamento para dar mais fluidez ao trânsito. Até julho deste ano, entregar uma parte da obra que vai do Rio Jundiaí até a Rua Dino, né, o início das marginais do Córrego da Colônia, e para metade do ano que vem, o outro trecho que vai do Rio Jundiaí até a Avenida dos Ferroviários, passando sob a ferrovia. Com a realização destas obras, a expectativa é que diversos pontos aonde ocorrem congestionamentos fiquem com o trânsito normalizado. Além disso, a redução do IPI pode causar uma renovação da frota dos veículos, o que aumenta a segurança no trânsito. Foi utilizado um software alemão, utilizado em quase todos os locais, para avaliar se esta obra traria um impacto positivo no trânsito. Esse software ele classifica a qualidade do trânsito A, B, C, D, E, vai piorando a qualidade. Então ele estava na qualidade E, com essa obra ele iria para a qualidade A, e essa qualidade A permaneceria ainda durante um bom tempo. A tarifa dos ônibus urbanos que circulam em Jundiaí será reajustada em 10 centavos a partir de domingo, dia 27 de maio. A passagem passa dos atuais R$ 2,90 para R$ 3,00. A atualização da ordem de 3,5% acontece após 12 meses do último reajuste e fica abaixo da inflação registrada no período, que foi de 4,69%. De acordo com a Secretaria de Transportes, o reajuste é necessário para manter o equilíbrio financeiro do sistema, uma vez que vários itens que fazem parte da planilha de custos sofreram reajustes no último ano. Entre eles, óleo diesel, pneu, água, energia elétrica, peças de reposição e manutenção dos carros e o salário da categoria, que foi reajustado neste mês em 7%. Além disso, nos primeiros meses de 2012, 50 ônibus novos foram incluídos na frota que atende a cidade. Agora vamos acompanhar a movimentação do mercado financeiro. Depois de uma forte atuação do Banco Central, o dólar comercial fechou a semana abaixo dos R$ 2,00, o que não acontecia há 2 semanas. A cotação da moeda norte-americana caiu 1,71% e está valendo R$ 1,995. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão com ganhos de 0,74%. Uma das maiores preocupações dos médicos neste século é a osteoporose. E uma pesquisa reveladora alerta para os efeitos dos medicamentos. Quando a idade começa a chegar, é hora de ficar atento aos perigos da osteoporose. E eles começam na cozinha. A alimentação é fundamental para evitar transtornos relativos à doença. A alimentação é super importante porque o osso ele depende do cálcio e da vitamina D. Né? Se você não tem vitamina D, o cálcio não se fixa nos ossos, eles ficam mais frágeis. Isso vem muito da alimentação também. Então, tudo que está relacionado com leite, derivados do leite, verduras, isso é super importante. Você vai, nesses alimentos, você encontra as duas fontes, tanto cálcio como vitamina D. Isso é essencial. Com o aumento do número de idosos, a incidência de registros da doença também cresce. O tratamento intenso é o principal vilão da terceira idade. Hoje, o serviço de saúde, né, ele está bem melhor, com uma atenção muito boa aos pacientes. Então, nós temos hoje as pessoas idosas, elas têm sobrevivido mais tempo. Né? Hoje nós temos pessoas até 80, 90 anos aí, com uma saúde até em boas condições. Então, a incidência da própria doença tende a aumentar também por esse fator. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos alerta quem toma medicamentos para a osteoporose. Segundo os estudos, o uso prolongado deles pode gerar efeito contrário e enfraquecer os ossos. Todo medicamento, por mais simples que possa ser, tem os seus efeitos colaterais, né? Então, lembrar o quê? Todas essas medicações que a gente usa para tratar a osteoporose, ela pode ter os seus efeitos contrários também. Nós temos também hoje, né, felizmente, umas medicações mais novas que você impede a perda de osso. Então, você trata em duas frentes. Uma frente você coloca cálcio com vitamina D para formar osso, e a outra frente você coloca essas drogas mais novas para evitar que você perca osso. Então, esse que é o tratamento preconizado atualmente. A vacinação contra a gripe foi prorrogada e quem ainda não se imunizou pode comparecer a um dos postos de distribuição da vacina.
Mas atenção, quem pensa que a vacina da gripe é apenas para idosos está enganado. Existem outros grupos de pessoas que também devem ser imunizadas contra a doença. Eu estou aqui com Maria Carolina, enfermeira da Vigilância Epidemiológica, que vai dar mais informações sobre esse assunto. Maria Carolina, quem deve tomar a vacina e qual a importância da vacina contra a gripe? A vacina está disponível para as pessoas a partir de 60 anos de idade, para as gestantes e para as crianças de 6 meses a menores de 2 anos de idade. A importância dessa vacina é que ela tem o componente do H1N1, principalmente, que foi o grande causador da gripe suína em 2009. Qual que é a meta de vacinação para 2012? Nós temos que vacinar 80% dessa população. A população que é foco da vacinação é de graça para essa população? A vacina disponível na unidade de saúde, todas as vacinas são gratuitas. Todas as unidades básicas de saúde estão distribuindo a vacina? Estamos com a vacina nas unidades básicas de saúde e programa de saúde da família todos os dias. Até quando a campanha foi prorrogada? A campanha, segundo o Ministério, pediu para que seja prorrogada até o dia 1º de junho. É isso aí, muito obrigado, Maria Carolina. Só para reforçar, a vacina contra a gripe é para idosos, gestantes e crianças aí de 6 a 23 meses de idade. Repórter Eduardo Moraes para o Jornalismo TVE. O ato de lavar as mãos faz parte do nosso dia a dia por uma questão básica de higiene e saúde. Mas você lava as mãos corretamente? Confira agora na reportagem de Rivelino Teixeira. A importância da lavagem das mãos. As mãos são o principal meio de contágio de doenças e nessa época do ano, as gripes são as mais comuns. Por isso, a higiene das mãos pode fazer a diferença entre a saúde e a doença. Ao contrário do que se imagina, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, as doenças respiratórias são muito mais frequentes nessa época do ano. Elas não são transmitidas apenas pelo contato com o espirro, com a tosse da criança, com as gotículas que são eliminadas diretamente de uma pessoa para outra, né? Ao tossir, ao espirrar, essas gotículas podem ficar paradas em determinados utensílios, né? Pode ficar parado num corrimão, numa maçanetinha de porta, num berço, numa cama e tal. E o vírus, são geralmente doenças virais, não só virais, mas principalmente virais, eles têm um certo tempo de vida fora do ser vivo, né? E se essa pessoa entrar em contato com essas gotículas que estão nos utensílios, depois de algum tempo, ela entrar em contato, até um determinado tempo, entrar em contato direto com uma outra pessoa, ela pode transmitir isso. Então, os vírus respiratórios são muito transmitidos, muitas vezes, por via de contato manual. Nessa reportagem, estamos no hospital. Na verdade, mostrando a rotina e higiene dos profissionais. Não precisamos chegar ao extremo no nosso dia a dia, mas lavar as mãos é um ato corriqueiro. Mas nem sempre, na maioria das vezes, a gente lava de forma correta. A pessoa tem a mania de limpeza, tá se lavando, nem deve fazer isso com tanta frequência, porque a presença da gordura na mão, a presença do sebo que a gente fala na mão é importante, da mão no corpo, né? Você não pode ficar toda hora tirando isso, ele protege, é protetor. Então a gente não deve ter essa compulsão. Porém, se você tem um paciente, principalmente se tem pessoas em casa com doenças respiratórias e tal, quer dizer, a frequência de lavagem tem que ser maior. Algumas perguntas no dia a dia. Quantas vezes temos que lavar as mãos? É preciso tirar os objetos? Água e sabão é o suficiente? São procedimentos simples, né? E que é um ato preventivo. Exatamente. A lavagem de mão, eu falo até a nível de hospital, ela é o procedimento que foi provado durante todos os séculos, tá? Desde que descobriram a antisepsia no século XVIII, essa lavagem de mão mostrou-se como a forma mais eficiente de evitar infecções dentro do hospital. Então você imagina também fora do hospital, que é a mesma coisa, quer dizer, a forma mais eficiente. O uso de gorros, de propés, de roupas apropriadas não chegam nem ao pé da importância da lavagem de mão. Agora 7h43, a gente vai para o intervalo rápido e na volta você vai ver. Representante da CBF visita o Jaime Sintra para avaliar as categorias de base do Galo. As informações completas já. Sai daí.
A Serra do Japi abrange os municípios de Jundiaí, Cabriúva, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar. O nome Japi faz referência a um pássaro comum na região, o iapi. Em Tupi-Guarani significa nascente de rios. Região de clima, solo e relevos diversificados. Um dos poucos remanescentes da Mata Atlântica ainda existentes no interior de São Paulo. A área total é de 350 quilômetros quadrados. Em 1983, cerca de 190 quilômetros quadrados de Mata Virgem foram tombados pelo Condefat. Toda essa riqueza natural ilumina nossos olhos. E a Muralha Verde cerca Jundiaí no horizonte. Já estamos de volta e vamos falar da previsão do tempo. A frente fria que causou chuva hoje se afasta do estado de São Paulo neste final de semana. No norte do estado ainda ocorrem algumas pancadas de chuva forte, mas nas outras áreas paulistas o sol brilha forte e o tempo fica firme. Veja o que diz a meteorologia aqui para nossa cidade. O tempo abre amanhã em Jundiaí. O sábado será de sol e poucas nuvens na cidade e não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 14 e 25 graus. Temas de uma redação de um vestibular pode melhorar o desempenho do candidato na prova. Pensando nisso, uma empresa divulgou os possíveis temas da redação do Enem deste ano. A relação foi feita pela professora Cida Custódio, do cursinho Objetivo. Segundo ela, o exame cobre assuntos relacionados ao universo jovem. No ano passado, por exemplo, a prova pediu aos estudantes que escrevessem sobre viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. A redação é parte fundamental do Enem, tanto pela característica da proposta, quanto pelas polêmicas em torno das notas. A partir deste ano, o instituto que organiza o exame promete ser mais criterioso na correção. O texto deve ser dissertativo, argumentativo, ter no mínimo 7 e no máximo 30 linhas. Os possíveis temas que poderão cair este ano serão relacionados à violência nas escolas, à violência no trânsito, álcool e direção, desarmamento e desigualdade social. Mas o aluno deve estar sempre atento, pois apesar da grande possibilidade do uso destes temas, a professora que compôs a lista afirma que existe a chance de um assunto diferente ser escolhido. Foram divulgadas as regras para a isenção das taxas de inscrição do vestibular 2013 da FUVEST. Os alunos devem solicitar a anulação da taxa de inscrição entre os dias 11 de junho e 3 de agosto. Para serem analisados, os candidatos devem possuir uma renda mensal por membro da família que não ultrapasse os R$ 809. Todas as condições de inscrição estão disponíveis na página da Fundação. A partir do dia 20 de agosto, a lista da consulta individual dos beneficiados vai estar disponível no site da instituição, o www.fuvest.br. Dando continuidade à série especial 100 anos do Lar Anália Franco, o vídeo de hoje mostra a interação entre o lar e a família das crianças e dos adolescentes assistidos pela instituição. Chama Geração de Renda. A nossa assistente social é que cuida desse trabalho junto às mães das crianças que nós atendemos aqui. São basicamente todas da Vila Ana. Essas mães trabalham durante o dia, terminado o expediente, vêm para cá, nós temos uma instalação bem arrumadinha, com todos os requisitos. Elas aprendem a fazer trufa, elas aprendem panificação e o resultado desse trabalho todo acaba sendo o quê? Acaba sendo benefício financeiro
para elas. O lar simplesmente é o instrumento para que isso aconteça. É muito interessante o resultado desse trabalho, né? Os grupos, é feito um trabalho social, então nós conversamos diversos assuntos, fazendo os encaminhamentos, né, para o mercado de trabalho. Então é um momento que a gente tem de conhecer a família e de ter um vínculo com a família, né? Porque no dia a dia, com certeza, a gente vai conseguindo fortalecer esses vínculos. E aí, conhecendo a família, é bem mais fácil trabalhar a criança. Além do filho ficar aqui, que já dá uma proteção para essa família que está trabalhando, a mãe também consegue participar da vida do filho. Quando a mãe está aqui no Geração de Renda, ela sabe o que está acontecendo aqui. Se é uma mãe de creche, ela não está ouvindo choro, ela não está ouvindo barulho, ela sabe que o filho está bem. Porque quando a gente fala de Lar Anália Franco era uma senhora voltada para... A visão dela era da doutrina espírita. Nós respeitamos, tanto os funcionários como das crianças, suas famílias, a opção religiosa de cada um. Não há nenhuma interferência. Mas a orientação da instituição é espírita. E aqui nós temos reuniões doutrinárias na segunda, na terça tarde, terça noite, onde nós fazemos trabalho não só de estudo da doutrina, como um trabalho de intercâmbio mediúnico, que são as comunicações dos espíritos. Agora vamos ao esporte. A seleção brasileira de goalball está na última fase de treinos aqui na cidade. A preparação para os Jogos Paralímpicos continua em um torneio na Lituânia. A última fase de treinamento visando os Jogos Paralímpicos já começou. Os atletas se empenham para aprimorar o rendimento. Desde janeiro o grupo está treinando. Antes da Inglaterra, a Lituânia é a casa da seleção. Nossa primeira meta é entrar entre os 6 maiores potências lá. Entrando entre as 6 maiores potências, aí todo mundo vai brigar aí pelas 3 primeiras posições. Mas acho que não está com grande chance aí de entrar entre os 6. Antes, um torneio na Lituânia. Isso. Vamos agora, dia 19 de junho, para a Lituânia, fazer uma preparação. Tem 10 equipes inscritas lá e 10 equipes que vão estar em Londres. Então vai ser um torneio bem forte. 7 atletas são a base da equipe campeã pan-americana em Guadalajara 2011. Para Londres, um deles será cortado. Um dos mais experientes jogadores da seleção brasileira, Romário disputou as Paralimpíadas de Pequim em 2008 e espera estar no grupo que vai para a Terra da Rainha. Tem as melhores e nós estamos treinando bastante forte aí, a equipe está bastante entrosada. E aí nós vamos, se Deus quiser, conseguir um desempenho melhor do que em Pequim 2008. Em contrapartida, tem gente nova no grupo. Zé Roberto passou por várias modalidades, como natação e até o futebol de 5. Mas foi só aos 31 anos que se identificou com o goalball. O quanto antes, melhor, né? Mas no goalball, no caso do goalball, a idade um pouco mais jovem, um pouco menos de idade, ajuda porque você vai ter mais capacidade de preparar tempo e tudo mais. Mas você tem um pouco mais de idade também no goalball, não significa que você vai poder fazer esse esporte com menor rendimento, né? Dependendo da sua função. Para este grupo, a união é que faz a força e coloca a esperança de um bom resultado em Londres. Família unida jamais será vencida! Família unida jamais será vencida! A Confederação Brasileira de Basquete anunciou hoje que a seleção feminina, comandada pelo técnico Luiz Cláudio Taralo,
deve fazer um amistoso no próximo final de semana em Jundiaí. O jogo será contra o Chile. A partida vai ser no Bolão no próximo domingo, dia 3 de junho. O horário da partida ainda não foi definido. A Seleção Brasileira de Basquete Feminino treina aqui na cidade há mais de um mês e usa toda a infraestrutura do município para a preparação para as Olimpíadas de Londres. Então, nada mais justo do que brindar a nossa cidade com esse amistoso. O Paulista recebeu ontem à tarde a visita de um representante da Confederação Brasileira de Futebol. Ele esteve no Jaime Sintra para fazer uma avaliação dos jogadores das categorias de base do tricolor. O observador técnico do Departamento de Seleções da CBF veio do Rio de Janeiro para acompanhar de perto os jogos-treinos das categorias Sub-15 e 17 do Paulista. Os amistosos foram diante da Ponte Preta de Campinas. A finalidade da visita foi observar o futebol apresentado em campo pelos jogadores do Paulista para a formação das seleções de base do Brasil. A política que a CBF está exercendo, né, o Ney Franco, que é o coordenador das categorias de base, o André Sanches, nosso diretor de seleções, a gente vem observando várias equipes de futebol brasileiro, não só no estado de São Paulo, como no norte, nordeste e sul do Brasil, para poder aumentar o nosso leque de informação para que a gente possa estar fazendo a convocação para as seleções de base do Brasil, né, que é a Sub-15, Sub-17 e Sub-20. E o Paulista, que é um clube que sempre teve tradição na formação de grandes atletas e grandes valores, é mais uma equipe que a gente, pela CBF, vem observando e acompanhando o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui dentro do clube. De acordo com o observador da CBF, alguns jogadores do Paulista chamaram a atenção. Os nomes não foram revelados, mas futuramente poderão integrar a lista de convocação da seleção. Eu tive a oportunidade de observar a categoria Sub-14 e Sub-16, né, os meninos também que já vêm disputando o Campeonato Paulista da categoria. Já deu para a gente fazer um mapeamento de alguns meninos para que a gente venha acompanhando e quem sabe no futuro próximo algum desses meninos do Paulista não venham a ser convocados para as seleções brasileiras de base. E qual é o jogador que não sonha um dia vestir a camisa da seleção brasileira, seja qual for a categoria? A oportunidade está aí. E para tentar um lugar entre os milhares de concorrentes, é preciso mostrar o que sabem dentro de campo. A gente sempre quer algo mais, ainda mais a seleção brasileira, que é o auge, né, que a gente sempre está buscando. Então a gente dá o máximo mesmo, muita vontade, né, a expectativa é muito grande. A gente trabalha a semana inteira aí, o ano inteiro, né, e para chegar a esse momento a gente poder ser avaliado bem aí. É muito bom, né, poder mostrar seu trabalho para um representante da CBF, você fica mais inspirado para jogar futebol, né, você quer jogar com mais alegria, vontade de jogar, mais determinação, é muito bom. Tem que mostrar dentro de campo o futebol. Tem que mostrar futebol dentro de campo, né, tem que deixar a dúvida na cabeça dele, tem que fazer seu melhor. E por hoje é só, o Plantão Jundiaí fica por aqui. Outras informações você encontra no nosso site. Uma boa noite para você e um excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.